Sejam bem-vindos ao curso de Física Geral Experimental 1. Nesta aula vamos aprender sobre a visualização de dados e regra do bom senso para a construção manual de gráficos. Então, seguindo a temática principal desta aula, a primeira pergunta que surge é: por que fazer gráficos? A resposta mais simples é que fazemos gráficos pelo poder que a visualização direta de dados oferece. São os benefícios principais: clareza visual, facilita a observação de grandes conjuntos de dados de forma imediata. Interpretação ágil, transforma tabelas complexas em insights compreensíveis. Algumas das aplicações práticas incluem estudos em engenharia, simulações de tensões e fluxos, física, modelagem de partículas e campos magnéticos, economia, análise de tendências de mercado e inflação, biologia, sequenciamento genético e propagação de doenças, estatística, distribuições e correlações probabilísticas. Estes são apenas alguns exemplos. Existe uma miríade de aplicações para visualização gráfica de dados. Então agora eu quero exemplificar a vantagem que fazer gráficos nos traz. Pause o vídeo agora e observe a tabela de dados que apresento. Tente responder para você mesmo que tipo de comportamento estes dados apresentam. Crescente? Decrescente? Será que seria o de uma reta? Ou seria o de uma curva? E se for o de uma curva, de qual tipo seria? O de uma função parabólica? O de uma função exponencial? Do tipo 1 sobre x? Ou o de alguma outra função mais complicada? Ou ainda, quem sabe, seria apenas o comportamento aleatório de uma medida ruidosa feita no limite da resolução de um equipamento? Pensando bem, talvez seja um comportamento oscilatório periódico, como o de um seno, ou o de um cosseno, ao contrário do de um ruído. Acha que poderia ser isso? Acho que você já entendeu, né? Olhando os dados brutos em uma tabela fica mais difícil falar sobre os comportamentos dos dados. É possível, mas muito mais difícil do que olhando uma representação gráfica dos dados. Quero que notem que esta tabela de dados é bem pequena, com poucos pontos medidos, quando comparada com a realidade de medições realizadas atualmente em ciência ou engenharia de ponta. Imagine fazer esta tarefa de analisar o comportamento dos dados olhando somente para a tabela se ela tivesse 10.000 pontos. Seria insano. E saiba, em algumas áreas de pesquisa, 10.000 pontos em uma medida não representa o que chamamos de um conjunto de dados grande. No próximo slide eu mostro o gráfico destes pontos da nossa tabela. Vamos ver se a análise que fizemos aqui bate com o comportamento real. Vejam, esta é a representação gráfica dos dados da tabela do slide anterior. A vantagem de analisar os dados por meio de um gráfico fica evidente, não é? Basta ver o gráfico, e imediatamente você entende que os dados têm um comportamento ruidoso, mas seguem uma tendência crescente e provavelmente linear, como sugere a linha em verde que adicionei no gráfico. Nós poderíamos dizer ainda que talvez seja uma função oscilante periódica do tipo seno ou cosseno, associada com uma função linear crescente. Seria uma boa especulação. Para análises mais profundas, veremos ao longo do nosso curso que é preciso saber mais sobre os conceitos físicos que regem o sistema em que as medições foram realizadas. Aprenderemos sobre isso mais para frente. Nesta etapa do curso, vamos focar em aprender técnica de análise gráfica de dados, ok? Sigamos em frente. Agora vamos aprender um método para a construção manual de gráficos. Aqui na nossa disciplina, chamamos este método de método do bom senso. Existem outros, mas são menos práticos. Como o método é baseado no bom senso, primeiro vamos aprender o que não devemos fazer. Isso vai de fato treinar o nosso bom senso. Então, nos próximos slides, faça uma pausa no vídeo logo no início antes que eu dê as explicações, e tente responder o que há de errado, ou de correto, com cada exemplo. Vamos começar com este caso aqui. O que vocês acham? Está tudo certo ou o exemplo contém erros? Vou tentar ajudar fazendo algumas observações sobre erros no gráfico. Primeiro, o erro mais grave: os eixos não têm nomes e nem unidades de medidas que nos permitam saber sobre o que foi medido. Isso impossibilita qualquer tipo de análise. Depois, devemos notar que os dados estão comprimidos ao longo do eixo X. Tem um espaço grande na escala em X sem utilização para a plotagem de dados. Esta compressão na visualização dos dados dificulta a sua análise. Você tinha notado estes pontos que falei?
Se notou mais algum, me conte durante nossas aulas presenciais. Neste caso, a observação é a mesma do caso anterior, só que agora, os dados estão comprimidos no eixo Y. Claro, continuam faltando os nomes e unidades nos eixos. Já aqui, ambos os eixos estão comprimindo os dados. Notem como a visualização fica comprometida. A mesma coisa neste caso. E agora, o que o seu bom senso diz sobre este gráfico? A visualização está ótima, não está? Mas faltam elementos importantíssimos. Os nomes e unidades nos eixos. Já aqui, tudo parece correto. Os dados estão bem dispostos, sem compressão em ambos os eixos, e que agora contém seus nomes e unidades. Mas tem uma pegadinha. Notem que um dos pontos está se superpondo ao eixo Y. Isto não é interessante do ponto de vista de visualização e precisão, na determinação da posição específica do ponto. Então anota mais esta regra aí no seu banco de dados do bom senso. Agora sim. Esta seria uma boa representação gráfica dos dados. Note que ao olhar o gráfico você tem uma boa impressão visual. Os dados estão bem distribuídos, os eixos possuem nomes e unidades, não existem pontos fora ou nos limites dos eixos do gráfico, a marcação dos pontos é clara, e os pontos não são nem grandes e nem pequenos, o que é importante para localizar bem o ponto sem perder a acuracidade no seu valor específico. Assim, faltou falarmos das escalas. Notem que todos os espaçamentos têm os mesmos valores nas unidades específicas de cada eixo. Ainda como apelo visual, não temos uma discrepância muito grande entre o número de marcações na escala do eixo X comparada à escala do eixo Y. Se o número de marcações fosse muito diferente, você notaria que o visual não estaria harmônico, e portanto, não seria uma boa regra a se estabelecer. Estas seriam as regras de bom senso para gerar uma boa visualização gráfica de um conjunto de dados. Note que pensando deste jeito, não precisamos decorar as regras pois elas são totalmente intuitivas e visuais. Basicamente, se está agradável ao olhar e contém todas as informações necessárias para a boa compreensão dos dados, então está correto. Aliás, é por isso que chamamos este método de método do bom senso. Agora que já sabemos nos guiar pelo bom senso para gerar visualizações gráficas de dados de boa qualidade, na próxima aula vamos aprender a construir manualmente os nossos gráficos.